São João capítulo 12, versículo 24, está escrito assim: Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, dá muitos frutos. Amém. Vamos orar. Amado Pai Celestial, estamos agradecidos a Ti mais uma vez, Senhor, por Tua grandiosidade, por Tua grandeza, pela magnitude da Tua força, do Teu poder, ó Senhor, de tudo que o Senhor é, na essência do ser divino que és Tu. E nós reconhecemos nossas fragilidades e fraquezas e limitações humanas porque estamos aprisionados nesta morada terrena, nesse tabernáculo de carne, por que não dizer também neste planeta Terra, que é um lugar de provação, é um lugar de lutas e de aprendizados e experiências. Mas, Pai, a cada dia sentimos, percebemos isto, que estamos nos renovando, que o homem interior, o lado de dentro, está a cada dia aprendendo mais e sendo beneficiados na compreensão de Jesus Cristo. E nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, mais uma vez, porque sabemos que Tu estás aqui para nos dar uma parte, uma porção da Tua palavra, este alimento tão sólido e tão santo, que faz com que nós possamos viver para a eternidade. Porque Tu disseste, nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Pai bendito, estamos aqui para sermos alimentados, e não estamos confiando em nós mesmos, mas estamos confiando na Tua promessa, porque Tu prometeste que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. No nome de Jesus, o Teu Filho, nós rogamos as Tuas bênçãos mais uma vez. Amém. Amém. Podeis sentar, irmãos. Pois bem, este é já o culto de número 4, onde nós estamos falando um pouquinho sobre um assunto que o irmão Brana nos chamou a atenção quando ele pregou sobre as eras da igreja e quando ele pregou também a série sobre a adoção. E ele disse que viria uma era efesiana. E quando ele pregou isto, eu não sei quantas pessoas compreenderam este tema. Viria uma era efesiana. Bem, nesta era efesiana, haveria uma manifestação sublime, onde a palavra cheia, total, original, seria outra vez manifesta diante das pessoas, do mesmo jeito que os irmãos da igreja primitiva, eles tiveram o privilégio de ouvir a palavra de Deus na sua pureza, na sua totalidade, sem nenhuma interpretação, sem nada que pudesse manchar, como água, e como óleo que se derrama sobre a água, como óleo queimado que se derrama nas águas do oceano e fica aquela mancha, né? Aquela mancha matando os peixes, aquela coisa toda. Bem, isto foi o que tivemos durante as eras. Mas, na igreja primitiva, no Alfa, nós tínhamos ali, os irmãos que viveram naquele tempo, eles tiveram a palavra de Deus na sua total pureza, E quando nos é ensinado que viria uma era efesiana, viria um tempo, um período na história, onde um grupo de pessoas ouviria outra vez a palavra original na sua pureza e totalidade, do mesmo jeito que os irmãos da igreja primitiva puderam presenciar. Agora, quando isso acontece, há um grupo de pessoas, como teve lá no passado, que poderiam ouvir a verdade como ela é, sem nenhuma mistura. E estas pessoas, para poderem dar boas-vindas para esta palavra na sua pureza,
Eles teriam que fazer morrer a si mesmo ou deixar para trás todos os antigos pensamentos, os antigos conceitos, as antigas ideias a respeito de Deus, a respeito da Bíblia, a respeito de mistério, a respeito de tudo. Tudo isso teria que ser deixado de lado. Isto quer dizer que você tem que se desprender de tudo e dar a Deus, a uma antiga religião, a uma antiga linhagem ou escola de pensamento, e abraçaria outra vez o Evangelho, que significa o quê? Boas novas. Boas novas. Uma novidade, porque aquilo é puro. Então, tudo que está misturado, tudo que de interpretação, isso deve ficar para trás. E nesta caminhada, em busca desta pureza, as pessoas ficaram muito tempo, como ficou Israel na caminhada do Egito até a terra prometida. Uma vez que eles passaram durante aquele período de escola, de aprendizagem, para que eles fossem moídos, para que somente os prontos, aqueles que tinham um coração aceitável para a verdade, puderam entrar na terra da promessa. Então, antes disso, para que nada do passado entrasse na nova dispensação, vamos dizer assim, eles teriam que cruzar o Jordão. E para cruzar o Jordão, isso significa que eles teriam que fazer morrer a si mesmo. Então, os participantes desta era efesiana têm que ser um grupo de pessoas especiais, outra vez, como foi na igreja primitiva, zelosos, com zelo, que tem cuidado, e de boas obras. E você sabe perfeitamente que estas boas obras que essas pessoas zelosas praticam não são obras de caridade, não são porque gosta de todo mundo, ou trata todo mundo bem, ou porque faz o bem sem olhar quem. Não, senhores. São pessoas que são zelosos e de boas obras. E este zelo, que significa ciúme e cuidado, isto não é nosso, não é zelo nosso, não é cuidado nosso. Porque quando você tem zelo por alguma coisa, tem ciúme por alguma coisa, você sabe como você fica. Você fica em pé de guerra e defende aquilo que é seu. Mas quando se trata deste zelo cristão e espiritual, que Paulo disse, eu estou zeloso de vós, não é? Com zelo de Deus, ele está dizendo, o ciúme que Deus tem pelos seus filhos está em mim. E por isso Paulo estava com cuidado para que nenhuma coisa errada entrasse no meio da igreja. Então é um zelo que se tem por aquilo que é sagrado, por aquilo que Deus defende. É um cuidado que tem, e através desse cuidado se realiza boas obras, e estas boas obras não é as obras boas que as pessoas do mundo praticam. É obra de justiça. É obra que Deus é quem realiza através de você, e que Jesus disse que se as pessoas tivessem sensibilidade para perceber isto, mesmo vendo homens e mulheres cheios de falhas e de defeitos, se as pessoas tivessem a sensibilidade para conhecer como Deus trabalha, eles poderiam ver outra vez Deus trabalhando através destes filhos que pertencem, que vêm, que se destacam nesta era efesiana. E Jesus disse, se vocês não acreditam em mim, porque estão apenas vendo um homem, então acreditem nas obras, porque elas são de Deus. Então este povo zeloso e de boas obras, que outra vez são como os irmãos da igreja primitiva, que tem o trato correto pelas coisas de Deus, as obras que eles praticam são obras de justiça, porque eles têm um real e verdadeiro entendimento daquilo que é correto, e têm o discernimento para saber discernir entre o certo e o errado, entre quem serve a Deus e a quem não serve. Não é complicado nada disso, porque é um processo, é uma caminhada. Pois bem, para esta era efesiana, William Branham disse que a noiva dos últimos dias, ela foi ordenada, predestinada para não cair. Porque Eva caiu, a noiva hebreia caiu, o povo de Israel se distanciaram. Paulo, quando ele falou sobre aquilo, quando a igreja primitiva veio, aquilo caiu durante as eras. Mas quando chega o tempo desta era efesiana,
que outra vez o livro de Efésios está em ação, em evidência. E esse livro de Efésios em ação, Deus entra em cena e trabalha através do quíntuplo de Efésios, de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. E não é estes homens que trabalham, Deus terá que estar fazendo esse trabalho através desses homens, porque é um trabalho de aperfeiçoamento. E esse trabalho de aperfeiçoamento é o que coloca cada homem, cada mulher, cada moça, rapaz, criança, que são filhos de Deus. Esse trabalho de aperfeiçoamento é o que coloca eles na sua posição. Posiciona cada um deles. E quando você encontra a sua posição, você descansa das suas obras como Deus das suas. Porque a posição é em Cristo, no Espírito Santo. E esta é nossa terra prometida. Amém? Disto se trata o livro de Efésios. Disto se trata também o livro de Josué. E o irmão Branham diz que o livro de Josué, no Antigo Testamento, é o livro de redenção. Josué, no Antigo Testamento, é o livro de redenção, como o é o livro de Efésios. Por isso, na mensagem Adoção 1, primeira parte, o título é Confronto, ou um paralelismo, porque é isso, colocar cara a cara de Efésios com Josué, porque é outra vez a mesma coisa. Então, neste culto de número 4, não é? Em alguns minutos eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a morte do grão de trigo. Porque nos cultos anteriores nós falamos um pouco sobre o ministério de Moisés, que ele teve o seu período de tempo e ele teve que cessar para que o ministério de Josué entrasse em atuação. E um ministério tira o povo, o outro ministério introduz o povo. O ministério de Josué tirou o povo do Egito, de Moisés, melhor dizendo, e o ministério de Josué introduziu o povo na terra prometida. E você sabe que essa terra prometida para nós representa o Espírito Santo. Então, com o passar do tempo que formos nos aprofundando nesta série de mensagens, vocês poderão ver e perceber o porquê Deus tirou William Branham de cena e de uma forma tão abrupta, podemos dizer. Porque um outro ministério estava ali encaixando-se para continuar, porque ele já tinha feito o trabalho de tirar as pessoas da denominação e caminhou um bom tempo com estas pessoas. Então chegou o momento de fazer a introdução, porque as pessoas saíram de lá com uma promessa de possuir a terra, e essa terra é o Espírito Santo. Então muitos, quando chegam na fronteira da terra, têm medo de possuí-la. Outros vão até o Rio Jordão e têm medo de molhar os pés e passar na água, porque ali tem que fazer morrer a si mesmo. É deste assunto que estamos tratando, e isto não é para iniciante. Esses são assuntos para pessoas que já aprenderam um bocado nesta mensagem e precisa crescer mais um pouco no seu aprendizado. Amém? Bem, vamos falar um pouquinho aqui sobre a morte do trigo, ou do grão do trigo. E no culto anterior eu disse para vocês que as pessoas tiveram um grande problema quando Moisés morreu. Vocês lembram disso? Porque Moisés, quando ele trouxe o povo ali do Egito e chegou até o Monte Sinai, ele passou 40 dias buscando a presença de Deus, a resposta de Deus para o povo, e as pessoas que estavam no pé do monte começaram então a se desviar, a se distanciar, e apertaram Arão para fabricarem um bezerro de ouro, porque disseram: Moisés morreu, Moisés não vai descer mais. E outros disseram: estamos esperando o quê? Vamos levantar outro para nos levar adiante? Bem, quando Moisés desceu, depois de 40 dias de jejum, oração e tudo, encontrou as pessoas, ou uma boa parte das pessoas desviadas, denominadas, voltaram. Já não era mais o Egito. O Egito eles trouxeram dentro de si, trouxeram a denominação dentro de si. E então ali houve morte, teve que haver uma separação. E é por isso que você vai encontrar muitas separações na caminhada desde que você saiu do sistema denominacional. Você vai encontrar muitas separações, você vai encontrar muitos movimentos, muitos terão que morrer, muitos terão que se apartar, porque a semente tem que abandonar toda a casca até que chegue do outro lado pura como era no original. Viu? Então, quando chegou o momento da partida de Moisés, e Deus disse:
Moisés, levanta Josué, teu sucessor, porque você não pode entrar na terra, você não vai entrar na terra da promessa. E Moisés subiu no Monte Nebo para despedir de tudo. Você pensa como ficou o povo no pé do monte esperando? E uns diziam, talvez ele volte. Outros diziam, não, ele não volta mais, porque ele despediu da gente. Outros diziam, lá também não foi assim, pensávamos que ele ia morrer com os relâmpagos e trovões, e muitos desviaram pensando que ele tinha morrido, vamos esperar mais um pouco. Só que ali, Deus já tinha levantado o próximo ministério que levaria o povo adiante. E como houve uma morte, tanto de Moisés, como de todos aqueles que teriam que entrar na promessa, porque eles tinham que cruzar o Jordão, e isso quer dizer fazer morrer a si mesmo, então você vai encontrar ali vários problemas, muitas coisas que aconteceram, e é sobre isso que estamos falando, mostrando que é necessário a morte, é necessário morrer. E não só morrer, mas também apodrecer. Porque enquanto o corpo está morto, dá-se a impressão que qualquer coisa poderá levantá-lo, vivificá-lo, qualquer outro espírito pode possuir e levantá-lo. Então aquilo tem que apodrecer, tem que feder, tem que sair a carne, tudo, diluir tudo, para que não haja volta, porque aquele corpo não pode mais ser usado. Pois bem, o irmão Branham, continuando na leitura que estávamos fazendo, o irmão Branham nos diz: Josué não podia entrar em seu ministério até que Moisés houvesse partido. Vocês podem vê-lo como ele disse, como está escrito: meu servo Moisés está morto. Isto é Josué capítulo 1, versículo 2. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, levanta-te e leva a este povo à terra prometida. Bem, o irmão Branham nos ensina que Moisés apresentou a lei e ele disse que esta lei havia cumprido o seu tempo. Cumpriu o seu tempo. A lei havia cumprido o seu propósito. Na mensagem Paradoxo, no parágrafo 81 da mensagem em inglês, que o irmão Branham pregou na cidade de Phoenix, está escrito assim. Ele disse: aqui, Josué é o tipo de ministério do último dia. Eu preciso que vocês prestem bem atenção nas palavras do irmão Branham, porque tudo ele já deixou esclarecido para nós. Aqui, Josué é o tipo do ministério do último dia. Bem, qualquer irmão nesta mensagem, com o aprendizado que teve desde que veio para ela, e se perguntar para ele que ministério é esse dos últimos dias, então eles dirão que esse ministério é o ministério do irmão Branham. Eles precisam entender, de uma forma cabal e completa, enquanto há tempo para a compreensão, que este ministério do último dia não é o ministério de um homem. Nem tampouco isto está tratando do ministério profético em si, que desde os anos 30 até os anos 65 esteve em atuação. Nós estamos tratando de algo maior, além, que veio depois disso, que William Branham introduziu, porque ele disse: este é o propósito, vamos dizer assim, esse é o propósito do meu ministério, é declarar a ele que ele está aqui. E assim como Moisés teve que pegar Josué e apresentar diante do povo, William Branham fez a mesma coisa quando apresentou este anjo forte, o mensageiro, que é Cristo mesmo. E ele disse: meu ministério é declarar que ele está aqui. E ele disse: assim como João Batista introduziu ao Messias, o sétimo anjo introduzirá Cristo para as pessoas. Então era o ministério que viria, que estabeleceria a ordem. A ordem. E por isso, assim como o ministério de Moisés teve que cessar, teve que encerrar aquele período, da mesma forma o trabalho do profeta, do mensageiro, teria que encerrar, ele teria que diminuir, para que Deus entrasse em cena e mostrasse a sua grandeza. Agora, o problema é este, que as pessoas não querem que o profeta morra. As pessoas não querem que ele se vá. As pessoas não querem ficar sem um líder.
e não entende, porque era um líder palpável, que podia ser visto, tocado, e ora por mim, impõe as mãos aqui e ali, mas o próximo líder que é apresentado é um líder invisível, que não pode ser visto. Do mesmo jeito que no início, não é? No período alfa, teria que acontecer também no período ômega. E aqueles que foram dirigidos no ministério alfa e não tinham o líder diante deles, vendo com seus olhos, eles teriam que crer naquilo que Paulo disse. Eu me encontrei com um pilar de fogo e ele disse, eu sou Jesus. Então nós agora temos que também entender que este invisível, que nós não podemos vê-lo, William Branham chamou Cristo e disse, ele está aqui. Ele veio na forma do pilar de fogo para dirigir nossos passos, mudar nossos corações. Vem? Este é o ministério dos últimos dias que Josué representa. Aqui Josué é o tipo do ministério do último dia. Vem? Agora recordem. Essas 3 etapas da jornada, tudo isto cessou. Primeiro a lei e tudo demais teve que cessar, para que Josué, e Josué que é a mesma palavra que Jesus, preste atenção, mas eles estão tão confusos que muitos pensam que um nome muito importante é o nome Branham. E ele se esquece que a importância de um nome, ou nome importante, é Jesus. E esse ministério dos últimos dias, que Josué era um tipo, ou que Josué representou, aqui William Branham está deixando de uma forma clara aqui para nós. Observe. E Josué, que é a mesma palavra que Jesus, Jeová Salvador, foi o que levou o povo do deserto até a terra prometida. Amém. Então, observe que ministério é que te introduz na terra. Na mensagem, voltando ao norte, William Branham pregou esta mensagem no dia 29 de janeiro de 1961. Ele disse, agora a lei cumpriu seu propósito, esteve bem em seu tempo. A lei fez bem, e em seu tempo cumpriu seu propósito. Assim também, as denominações fizeram bem. Estão bem enquanto ao seu propósito, ou seja, tiveram seu tempo e seu propósito. Mas isto tem que terminar. Isto tem que terminar. E se o trabalho da denominação, a importância da denominação não cessar para você, então aquilo que veio depois dela nunca será introduzido em sua vida. É a mesma coisa de você ficar chorando pelo corpo morto. E o corpo vai apodrecendo, fedendo, e você é agarrado. Mas eu gostava tanto, e queria tanto, mas me fez tanto bem. Esquece, isto morreu. Está morto. Enterra. Enquanto isso não causa um transtorno pior. Morreu, enterra. Não é? Livra-te disto. Foi bom enquanto durou. Então, observe. Assim também as denominações fizeram bem. Estão bem enquanto ao seu propósito. Mas lembre-se, a lei nunca os levou à terra prometida. Esta lei é representada em Moisés. Nunca os levou à terra prometida. Josué foi o que os levou ao outro lado, ou seja, a graça, não a lei. Pois bem, meus irmãos, a lei da mensagem colocou muita gente lá em cima, dizendo quem tinha ou quem não tinha condições. Mas a graça suprema, ela vem por último e sai convidando coxos, aleijados e mancos e mendigos e quem estavam pelas calçadas e desjunta todos eles, porque não pode ter nenhum lugar vazio, nenhum assento desocupado na minha mesa. Esta é a diferença. Esta é a diferença. Eu não vou entrar em detalhe nesse tema, porque acredito que na frente nós estaremos falando sobre isto. Bem, mais algo aqui na mensagem, voltando ao norte. Cumpriu o seu propósito, o cumpriu bem, mas o tempo chegou quando já não servia mais. Deus permitiu que morresse. Bem, vamos pensar uma coisa aqui. Deus permitiu que morresse, tá? Quem Deus permitiu que morresse? Era um povo que tinha um líder,
não é? E eles sabiam que aquele líder pedindo a Deus, tudo estava resolvido. Porque foi assim ainda no Egito. O faraó estava lá com seus problemas, e quando o povo estava cheio de piolhos, misericórdia. Aí Moisés pede para ter um Deus para nos livrar. Então Moisés pedia, os piolhos iam embora. Daqui a pouco eles endureciam o coração de novo, daqui a pouco se encheu de rãs e sapos e toda aquela coisa por cima da cama, por dentro das cabaças d'água e no trono, e o faraó ia sentar, estava cheio de rã por cima, onde ele escorava seu braço, e foi um problema. Moisés pede, e era assim: estamos com sede, Moisés, pede água. E agora esse homem morreu. Se foi. Observe, Deus permitiu que morresse, para que ele pudesse tomar a graça e levá-los ao outro lado. Então veja que se isto é um paralelo com o que acontece nos últimos dias, então algo teve que cessar, algo teve que morrer. E enquanto as pessoas estiverem chorando o corpo morto, elas não podem ser vivificadas pelo Espírito de vida que veio dali por diante. Então, quando se olha para um homem usado por Deus, um mensageiro de Deus, mas chegou o tempo que ele cumpriu o seu ministério. E isso nós veremos mais adiante. Então chegou o momento que Deus permitiu que ele morresse, que ele fosse tirado das pessoas. E muitos não aceitaram isto, então estão batendo até hoje. Ele tem que ressuscitar, tem alguma coisa para nos ensinar ainda, e estão aí chorando até hoje. Por isso, não receberam nenhuma introdução para possuir a terra prometida. Eles não sabem nada deste que veio, deste que é o mensageiro, deste que é o espírito de Elias, que é o espírito de Cristo. Eles não sabem nada deste que o Lembrando disse: ele está presente. Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, ele veio para ministrar a seus filhos, do mesmo jeito que Melquisedeque ministrou diretamente, pessoalmente para Abraão. Eles não sabem nada sobre este, por isso eles não entendem sobre a presença, por isso não compreenderam nada sobre a presença. Então aquilo que se tinha antes, Deus permitiu que morresse, para que pudesse tomar a graça e levá-los ao outro lado e colocá-los posicionalmente em seus lugares na terra prometida. A única coisa que pode colocar na posição na terra prometida é aquele mesmo que é a graça suprema, que viria num tempo complicado e difícil e manifestaria o seu poder diante do seu povo. Bem, na escritura que nós lemos, Jesus disse em João capítulo 12, versículo 23: e Jesus respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Pois bem, significa chegar a seu valor completo como o Cristo, o Messias. Então, imagine como foi esta glorificação. É chegada a hora do Filho do Homem, que o Filho do Homem há de ser glorificado. Se você ligar estas palavras de Jesus com aquilo que ele recebeu, que nenhum outro pode receber, então você saberá um pouco como foi esta glorificação. No livro de Atos, no capítulo 2, versículo 36, aquele que tinha recebido a revelação de que Jesus era o Filho de Deus, ele disse: esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ninguém pode receber uma avaliação maior do que esta. Ninguém pode receber uma glorificação tão tremenda como esta. Deus fez ele Senhor e disse: toda língua confesse que ele é o Senhor, para a minha própria glória, para o meu próprio prazer. E assim o Filho de Deus foi glorificado. Mas quando você continua lendo João 12, 24, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Então o grãozinho caiu lá, olha, caiu na terra. Mas sabe de uma coisa? Enquanto isso, eu estou vivo. Mas eu morrer, eu apodrecer,
E ali se agarra daqui, se agarra dali e nada. O que é que o trabalhador faz? Joga uma terrinha por cima. Porque tem que enterrar. Joga uma terrinha por cima. Mas eu estou vivo, não me enterre. É preciso. Então aquele grão ali vai ter que morrer e apodrecer. Se ele não passar por esse processo, ele vai ficar sozinho, um grãozinho bonitinho, guardado num vidro, no álcool, seja o que for. E Jesus disse, mas se morrer, dá muitos frutos. O profeta na mensagem Influência, no parágrafo 207, ele disse, quando um talo de milho tem vivido sua vida, tem que ser destruído. Quando uma flor vive sua vida, tem que morrer. A flor tão linda, tão cheirosa. Quantas borboletas e abelhas e beija-flores sugaram néctar ali. E você vai lá no quintal da irmã Nena e tem cada flor, aquela coisa linda, e você diz, puxa, isso poderia durar para sempre. Mas não, ela tem um período de vida. Ela tem um período, tem um ciclo. Ela terá que chegar, desabrochar, ficar linda daquele jeito. Daqui a pouco murcha, cai as pétalas, porque tem uma vida ali que está levando-se para um próximo estágio, para um outro estágio. Observe as palavras do irmão Branham. Quando uma flor vive sua vida, tem que morrer. E a civilização tem vivido seu tempo. Então a civilização vai ter que morrer. As denominações têm vivido também seu tempo. Então a denominação tem que morrer. Mas lembre-se que enquanto algo como isto morre, tem aqueles que querem guardar o corpo. Como o diabo estava discutindo, querendo o corpo de Moisés. Então vai ter aqueles que vão lutar para que a civilização continue. Tem aqueles que farão com que a civilização continue viva. Nem que seja para si próprio, nem que seja dentro de si. E é por isso que muitas pessoas têm se apegado ao velho sistema, mesmo dentro da mensagem, e não têm dado um passo sequer adiante, porque eles não querem admitir que passou aquele período, que passou aquele tempo e que muita coisa teve que morrer. Muita coisa teve que morrer, e muitos sustentam seus pensamentos, suas ideias e interpretações, e não morre nunca. Não morre nunca. Por não morrer, não pode nascer de novo. Simples. Não quer morrer, então você não vai nascer de novo. Ah, mas eu nasci de novo. Como? Como é que você nasceu de novo? Como é que você crê? O que é que você pensa? O que você acha disso? Então, quando você olha, tudo errado, o mesmo sistema denominacional, livrou de um extremo e caiu em outro, então não morreu. A vida não está passando por ali. A vida não está fluindo por aquelas veias, por aquelas artérias. Não tem o DNA original. Aquilo está modificado. Bem? Pois bem, na mensagem, aceitando a maneira provida por Deus para o tempo do fim, o irmão Branham pregou esta mensagem no dia 15 de janeiro de 1963. Ele disse, não pode haver um nascimento a menos que haja morte. Eu acredito que eu já disse para vocês que um dia, qualquer um de nós teremos que deixar este corpo. Então, é complicado isto. Dói. Até se você imaginar o período da morte, o momento da morte, não é? Você já pode perceber que a coisa é meio complicada. Agora, eu vos disse também, assim como um pequeno bebê veio ao mundo, não é? Houve uma morte ali. É como ele teve que morrer de uma vida para nascer em outra. A mesma coisa quando você deixar este corpo, você morre para uma vida para nascer para outra. E é um processo dolorido. E eu preciso que você observe bem como o irmão Branham nos explicou estas coisas. Não pode haver um nascimento a menos que haja morte. O nascimento só pode vir por meio da morte. A menos que o grão de trigo caia na terra e morra, fica só. O irmão Branham está repetindo as palavras de Jesus. E o que Jesus estava entregando era um ensinamento, era uma doutrina. E ele disse, esta doutrina não é minha. Então, o doador da vida, o criador da vida, aquele que é a grande fonte vivente, ele mostrou como é este processo e por isso enviou seu Filho ao mundo para que ele trouxesse este conhecimento. Quer viver?
Então morra. Quer ter vida eterna? Então morra para o mundo. Quer viver um novo estilo de vida, segundo a vida de Deus? Então morra para si mesmo. Então atravesse o Jordão. Então deixe tudo para trás, mesmo as reclamações do deserto, os problemas que se teve, as brigas que tiveram para trás, e esqueça tudo isto. Você tem que viver no nível de fé mais elevado do que isto. Nada disto pode te atingir, mas para isto acontecer, morra, faça morrer a si mesmo. Caso contrário, você não pode ser vivificado pela vida do Espírito. Caso contrário, você não pode possuir Canaã, que é para nós o Espírito Santo. Amém? Deve apodrecer e corromper-se. E dessa corrupção brota a vida. Não tem outra maneira em que possa funcionar. Primeiro tem que se corromper e chegar a estar corrompido. E essa é a maneira como devemos prosseguir. Morrer para nós mesmos e nascer outra vez do Espírito Santo. Isto é cruzar Jordão, gente. Quando se fala em cruzar Jordão, você já pensa no riacho mesmo, no rio para atravessar. Não é? Agora você não tem aquele corinho que diz: o Jordão eu não passarei só? O Jordão eu não passarei só? Bem, isto é aplicado quando você morre, ou quando você for morrer e passar para outra vida. Mas na realidade, o cruzar o Jordão significa você tem que morrer para si mesmo. O Espírito Santo tem que assumir. Você tem que se desprover dos seus próprios pensamentos. O seu desejo tem que ficar subjugado ao desejo do alto. Tem que ser ele trabalhando, tem que ser ele te orientando. Pois bem, vamos mais um pouquinho aqui. Primeiro, deixe-me repetir esta última frase da mensagem: aceitando a maneira provida por Deus para o tempo do fim. Primeiro tem que se corromper e chegar a estar corrompido, quer dizer, podre. Nada mais se aproveita. E essa é a maneira como devemos prosseguir. Morrer para nós mesmos e nascer outra vez do Espírito Santo. Você sabe como é que se morre e se nasce para o Espírito Santo? Bem, o que é receber o Espírito Santo? Ou como você recebe o Espírito Santo? Como você adquire o Espírito Santo? Como possuir em si este Espírito Santo? Nada disto você consegue sem a palavra. Nada disto você consegue sem a palavra. Porque o Espírito Santo está na palavra. Se você tem a palavra, você tem o Espírito. Por isto, a evidência do Espírito Santo é aceitar a palavra de Deus ou a revelação de Deus para o dia em que você vive. Os luteranos receberam o Espírito Santo. Eles receberam o batismo do Espírito Santo em seus dias. Mas quando aquele sistema morreu, porque um outro estava surgindo, quem tentou ficar para trás lá foi um corpo morto e apodrecido. E a vida já tinha deixado aquele corpo, já estava lá na frente, em outra mensagem. Então aqueles que aceitaram aquela mensagem obtiveram o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, porque a parte da palavra correspondente àquele tempo, eles presenciaram e eles deram boas-vindas. Aí chega no nosso tempo, queremos que seja diferente? Não, senhor. Qualquer coisa que pertença ao velho sistema, ao sistema antigo, hoje está morto. E aqueles que vieram para a mensagem, no primeiro aprendizado, que agora você sabe, aquilo não era nem 2% do ensinamento da mensagem, e insistem em continuar daquela forma, então eles estão passando por um problema muito sério, estão agarrados com um corpo morto que tem se corrompido e apodrecido, e a vida já saiu dali, já está lá na frente, já está adiante, eles não conseguem ver, e fica dizendo: mas foi tão bom, mas foi tão ótimo, e o companheirismo, e o grupo, e isto, e aquilo, e não percebe onde está a palavra da vida, onde está o Espírito Santo. O Espírito Santo está na palavra. Não pode ser uma palavra misturada, não pode ser uma palavra que tenha qualquer pedacinho ou pouquinho de interpretação. Aquilo que vocês já conhecem, que irmão Liveu nos ensina dizendo: para ser a palavra de Deus, ela precisa permanecer na sua pureza, ou já não é mais a palavra de Deus. Então, qualquer coisa, qualquer ensinamento sobre Deus, ou seja o que for, que não seja 100% a verdade, não é a palavra. A palavra de Deus, ela não aceita mistura. Ela não aceita interpretação, não aceita ideia. Pois bem, e ele diz ainda, ele diz aqui, na mensagem Dores de Parto, Mensagem Dores de Parto, página 9, parágrafo 57. Note
no nascimento de uma semente. Bem, vocês têm aí crianças que estão chorando para lá e para cá. Isto foi uma semente um dia. Isto foi uma pequena semente. E essa semente se desenvolveu célula sobre célula até formar um corpo. E este corpo, depois que ele é gerado, formado, não é? Ele toma forma, depois ele é nascido e depois ele vai crescer até alcançar a maturidade, o amadurecimento. É o mesmo processo da vida cristã. É a mesma coisa. Muitos chegam a ser gerados, muitos chegam a nascer, mas não cresce, não amadurece, não alcança a estatura completa, para que possa dizer assim, essa pessoa se tornou adulta, responsável. E se você não se tornar adulto e responsável, você não pode aceitar, você não pode receber o aval do pai para dizer assim, olha, você fala em meu nome, porque você recebeu a adoção de filho. Porque os filhos de Deus, além de filhos, eles são adotados. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Isso quer dizer plena confiança. O pai tem plena confiança no filho, porque sabe que o filho só dirá o que o pai disse, só fará a vontade do pai, só levará adiante, só manifestará aos outros aquilo que o pai é, a essência do pai. Isso se trata do processo de adoção. Isso se trata do processo de se posicionar na terra prometida. Isto aconteceu com Jesus, o nosso irmão maior, o primogênito. E isso tem que acontecer com cada um dos outros filhos. Mas note no nascimento de uma semente. A velha semente tem que morrer até que a nova possa nascer. Assim, pois, a morte é dura. Viu? A qualquer hora, deste modo, é dolorosa. E a morte virá não é só para os velhos, a morte virá para os jovens, a morte virá para as crianças, a morte virá para qualquer um que nasceu, que abriu seus olhos, que deu o primeiro grito de vida nesta terra. Se você não quer morrer, não desejava nunca morrer, então que não houvesse nascido, ou que morresse antes de nascer. Não chega nem sequer ser um nascimento, se chama um aborto. Não é? E muitos têm abortado na vida cristã. É um caso sério. Nem chegam a nascer, já abortam, já morrem, e aquela coisa toda. Porque não prossegue no aprendizado, nesse processo da vida. Não chega a dar os primeiros gritos, não quer sofrer, não quer crescer, não quer trabalhar, não quer multiplicar. Então, morre. Mas quando se trata do morrer a si mesmo, é porque chega-se o momento de você alcançar a plenitude da vida, que é o próprio Deus, possuir o Espírito Santo. Então, o irmão Branham diz que é doloroso a morte. E ele diz, a morte é aflitiva. O nascimento é a mesma coisa. Porque você está trazendo vida ao mundo e é doloroso. Mensagem Dores de Parto. No parágrafo 77, ele diz, é a mesma coisa do novo nascimento. Opa! Então, aqui está o assunto que estamos tratando. O nascimento de uma semente, o nascimento de uma criança, é assim. A morte é desse jeito, é dolorida, dói. Por isso as pessoas choram e toda aquela coisa. Então, o irmão Branham diz, é a mesma coisa no novo nascimento. Nós nunca voltamos, mas avançamos quando se nasce de novo. Ó, irmãos, e esta frase do irmão Branham, nós poderíamos pregar 2, 3 meses com isto aqui, sem nenhum problema. E só iríamos apanhar com isto, e muito. Observe isto. Quando um peixe morre, quando a vida sai daquela espécie, o que acontece? Ele já tem seu cheiro característico. Mas se você deixá-lo aí no tempo, no outro dia, aquele cheiro está pior. E quanto mais vai passando o tempo, ele vai ficando pior, pior, pior. A cada dia, este corpo estará cada vez mais morto. E é isto que tem que acontecer com a nossa vida humana. O irmão Branham disse, nós temos que morrer, 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 morrer. 7 vezes. Isto para quê? Para que não haja volta, para que não haja regresso. Às velhas ideias, aos velhos conceitos, aos velhos pensamentos, aos velhos costumes, temos que morrer. Se não morrermos totalmente,
não podemos nascer de novo para esta vida do próprio Deus. Porque se é um novo nascimento, se é uma nova vida, se é andar em novidade de vida, então como podemos caminhar do mesmo jeito de antigamente? Tem que haver uma mudança. Tem que haver uma mudança. E o ensinamento dessa mensagem tem vindo para isto, para nos mostrar, nos apresentar esta mudança que nós temos que passar. É como o irmão Brian Consuelo diz, com isto estamos aprendendo a lidar com a nossa própria humanidade, para sabermos como lidar com este corpo de morte, quais os processos que temos que passar, como devemos agir, caso contrário ficaremos sem saber, estaremos como as pessoas aí que não sabem se vai, se vem, quem é, quem não é, e por isso se ilude, se engana, porque não sabe o processo que tem que passar. Observe, nós nunca voltamos, mas avançamos quando se nasce de novo. Isso quer dizer que você não tem que olhar para trás. Quantas vezes cantou aquele corinho? Quem pega no arado não vai olhar para trás, é arar, é trabalhar, é seguir. Você não vai arar de costa. Então, a vida cristã, desde que se nasce de novo, então, ela só prossegue. Porque não pode voltar lá atrás, aquele corpo morreu. Foi isso que Paulo disse para nós. Disse, não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E perceba que cada vez, nesta caminhada, quando você percebe que as antigas ideias, tuas antigas lembranças, teus antigos pensamentos, tua velha maneira, teu velho nervosismo, tuas velhas ruindades, tenta voltar a este corpo, o Espírito Santo vai saindo, porque as duas vidas não podem permanecer no mesmo corpo, viu? Se Deus tem vindo para morar em seus filhos e trabalhar através de seus filhos, então Ele quer total preeminência sobre as nossas vidas. Por isso Paulo se rendeu a tal ponto que ele disse, não mais vivo eu, Cristo que vive em mim. Ele disse, a vida que eu vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Não mais vivo eu. Ele disse, eu já estou morto. E a minha vida está escondida com Cristo em Deus. É a única forma. Você tem que esconder. A sua vida, você tem que esconder-se em Cristo, de tal modo que o diabo procura em tudo quanto é lugar, varre tudo quanto é de canto, busca debaixo de tapete, pelas cachoeiras, pelas encruzilhadas, onde for, ele viaja o mundo inteiro, mas ele não encontra, porque você está escondido em Cristo. Agora, vocês lembram da parábola que pregamos sobre ela? Se aquele espírito imundo sai e volta e encontra a casa pronta, então ele te viu. Ele viu você, ele te enxergou, então ele diz, eu posso fazer a mesma coisa, eu posso levar essa pessoa a praticar do mesmo jeito, a mesma coisa. Isso quer dizer o quê? É como se aquela velha vida tivesse saído, mas antes do corpo apodrecer, eu vou aproveitar mais um pouquinho. Nunca morre totalmente. E o irmão Branham está nos ensinando que quando você nasce de novo, nunca regresse. Só prossiga. Isto foi o que aconteceu com um dos irmãos. O irmão Branham disse, irmão fulano de tal, o irmão Bron, alguma coisa assim. Ele disse, quando aquele homem recebeu o Espírito Santo, todo o tempo ele queria estar na casa de Deus. Veja, ele não se tornou uma pessoa grande, não se tornou importante, não disse sou mais santo que os outros. O irmão Branham disse, desde que o irmão Dom recebeu o Espírito Santo, ele sempre quis estar na casa de Deus. O que é isto? É o que está escrito no livro de Salmo, desejando aprender do Senhor no seu templo. Então, o Espírito Santo num homem, numa mulher, o levará ele sempre para aquilo que é correto, sempre para a palavra. Ele terá que prosseguir sempre neste crescimento de fé. Não pode regressar. Vamos continuar aqui um pouquinho com a mensagem dores de parto. Eu tenho agora como controlar meu tempo, né? Para sabermos quanto tempo tenho, o que preciso. E deixe-me ver aqui. Pois bem, está vencido já, né? Meu tempo já foi. Vamos ver aqui, vamos terminando pelo menos esse parágrafo. Nós nunca voltamos, mas avançamos quando se nasce de novo. E é por isso que eu penso hoje que nós temos não tantos, melhor dizendo, novos nascimentos genuínos. Bem, aqui tem um jogo de palavras. Porque o irmão Brandon foi falar uma frase, mas arrumou aquilo, porque não era o que ele queria dizer. O que ele está dizendo, ele diz assim, olha. É por isso que eu penso que hoje nós temos tão pouco novo nascimento genuíno. Tão poucos. Muito poucos novos nascimentos genuínos. Por que, irmão Branda? Porque as pessoas estão querendo sempre voltar atrás. Ou estacionar.
sendo que temos é que estar sempre prosseguindo. Deixe-me ler de novo as palavras dele aqui. É por isto que eu penso hoje que nós temos tantos, não tantos, melhor dizendo, novos nascimentos genuínos. É porque a semente talvez, se simpatizará com a palavra ou a pessoa, mas eles não querem apodrecer. Eles não querem apodrecer do velho sistema em que estavam. Eles não querem sair dele, porque o sistema protegeu. O corpo protegeu. Foi muito bom estar nesse corpo. E você cuidou desse corpo e foi lá e foi cá. Daqui a pouco sabia que vai morrer, vai abandonar isso. E quando você pensa, vão pegar isso, colocar no caixão, fechar, sem ar nenhum. E aquelas flores que ao invés de chorar, causam náusea. Ao invés de cheirar, causa náusea, né? Por isso que é chamado flores de defunto. Porque aquele corpo não tem vida, e as flores também já não têm vida, porque saiu do seu talo. Assim como aquele corpo não tem vida em si, as flores também estão mortas. São flores mortas enfeitando um corpo morto. Tudo vai apodrecer junto, não é? E quando você pensa naquilo, e sabendo que aquele corpo vai ser abandonado na terra, na tumba fria, ou na gaveta, ou seja o que for, e todos voltarão para a sua vida, para suas vidas normais, e deixarão aquele corpo lá para apodrecer, e quando você imagina que aquilo restará apenas ossos, a caveira e tudo mais, podre, que ninguém aguenta chegar perto. É complicado. É complicado. É complicado. Isso se chama um sistema. Isso se chama um sistema. E se a vida sai de um corpo, se a vida sai de um sistema, o que é que vai acontecer com esse sistema? Ele vai apodrecer. Então, se a vida saiu da denominação, o que restou na denominação, William Branham disse, estão podres. Estão podres. E quando você vê os enfeites, os baluartes, as grandes catedrais, as grandes torres, os grandes enfeites, os grandes corais, William Branham disse, aquilo são flores em uma defunta. É uma defunta florida, porque não tem vida ali. A vida que está na palavra saiu, porque a palavra não está. Eles não querem a palavra, eles não querem viver corretamente. Eles querem dizer, sou cristão e viver de qualquer forma. Eu vou para o céu, mas não se desapega do mundo. Então estão mortos, morreram. Isso quer dizer, estão separados de Deus. Porque morte significa separação de Deus. No entanto, o cristão não pode morrer. Um cristão não morre. Porque a cada dia ele está mais próximo de Deus. Ele está mais próximo de Deus. E Jesus chegou a dizer, viveremos dentro deles. Então não tem como você morrer. E quando você deixar este corpo, você sabe perfeitamente que haverá ainda uma ligação, porque a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vê? Outra vez esses corpos passarão por uma transformação para estar sempre na presença de Deus. Vamos nos colocar de pé enquanto eu termino esse parágrafo aqui de Mombrana na mensagem Dores de Parto. É porque é, irmão Brana, que não tem novos nascimentos genuínos? É porque a semente, talvez, ele se simpatizará com a palavra ou a pessoa, mas eles não querem apodrecer do velho sistema em que estava. Eles não querem sair dele. Eles querem permanecer no velho sistema e alegar o novo nascimento ou a mensagem da era. Pelo amor de Deus, pensem, me deem 5 minutos nisso aqui, me deem 5 minutos, por favor. Porque se você ficar apenas falando da denominação, você pode muito bem se enganar dentro da mensagem. Aqui o profeta está nos dizendo que tem aquelas pessoas que não querem, que querem permanecer no velho sistema e alegar um novo nascimento. Então nós precisamos saber o que é um velho sistema. Então nós temos que saber o que é este velho corpo, ou este velho sistema onde você estava. O velho grupo, o velho companheirismo, seja o que for. Porque estas pessoas que não nascem genuinamente de novo, eles não querem apodrecer, porque querem permanecer no velho sistema e mesmo assim alegar o novo nascimento. Então, se nesse velho sistema, no velho aprendizado, a doutrina estava errada,
e mesmo assim eles continuaram sustentando uma doutrina errada, então isso significa que não nasceram de novo, porque o novo nascimento é uma revelação, vem através de uma revelação. Vocês já aprenderam isto? Então, se esta revelação não está de acordo 100% com as Escrituras, então estas pessoas não nasceram de novo. E aqui o William Branham está dizendo, eles querem permanecer no velho sistema e alegar o novo nascimento ou a mensagem da hora. Então, não estamos tratando aqui de denominação lá fora, estamos tratando aqui do espírito denominacional dentro da mensagem, em várias pessoas, em irmãos, em pregadores. Eles querem permanecer no velho sistema, no velho conceito, na velha ideia, na interpretação, numa doutrina errada e ainda sustentar que são da mensagem. William Branham disse, eles não nasceram de novo. Quer que eu leia para vocês de novo? Olha aqui, olha. Eles querem permanecer no velho sistema, alegar o novo nascimento ou alegar que são da mensagem. Eles aqui, olha. E alegar o novo sistema ou a mensagem da hora. Está errado. Isso está errado. Não adianta você alegar a mensagem da hora se você não tem a revelação do que é a mensagem da hora. Se você não sabe o que é a mensagem da hora. Se você não compreendeu o que é isso, então não diga que nasceu de novo, enquanto isso não vir a você através da revelação de Deus mesmo, como ele revelou para Pedro, e Pedro soube exatamente quem era Jesus e quem estava trabalhando através de Jesus. Amém? Eu creio que por aqui nós encerramos. William Branham disse, nós encontramos isto sobre a mensagem de Lutero. O que nós encontramos? Que eles queriam ficar no velho sistema e mesmo assim alegar a mensagem da hora, que era a mensagem de Lutero. Encontramos isto durante o tempo de Wesley. O quê? Eles continuavam com a mensagem antiga, dizendo que estava na que Deus mandaram. Encontramos isso nos pentecostais e todas as outras eras. Eles ainda tentam ficar agarrados ao velho sistema e alegar isto, alegar o novo. Porém, a era do velho sistema tem que morrer, apodrecer, para produzir a nova. Mesmo assim, eles querem ficar apegados. Note, eles sabem que o velho sistema está morto, porém simplesmente não querem apodrecer para saírem dele. Agora, apodrecer é quando ele é realmente liquidado. Quando uma alegação é feita de que eles são nascidos de novo, porém uma alegação é somente um sinal de gerado. Apodrecido produz o novo nascimento. Tem de apodrecer dele. É exatamente como fizemos em todas as eras. Então tem que apodrecer para tudo isto, para poder esta nova vida de Deus ser gerada em você. Senhor, nosso Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos nesse instante, nesse final de culto. Não é por muito falar que as pessoas compreenderão, mas sempre que tivermos oportunidade, falaremos um pouquinho destas coisas que o Senhor tem revelado através de teu servo profeta. Nós agradecemos por esta mensagem, Senhor. Te agradecemos por Jesus Cristo, por Ele ter vindo e morrido por nossos pecados, morrido por nossas iniquidades, pagado preço por nós. E nós seguimos este entendimento, este conhecimento da Tua Palavra, porque é a única forma de termos o Senhor conosco, é se formos transformados a cada dia pela renovação do nosso entendimento. Ajuda Teus filhos, ajuda Teu povo, os irmãos aqui presentes, os irmãos que estão à distância ouvindo esta simples mensagem. Que o Senhor esteja com cada um deles e que eles sejam ajudados no tempo oportuno pelo Senhor e que nada nesta terra possa abalar o aprendizado destas pessoas a respeito do verdadeiro Deus e da vida eterna. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Sara as nossas enfermidades. Oramos por aqueles que estão enfermos, que estão aflitos, doentes, em camas, em hospitais e tudo. Colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia. É no nome de Jesus, o Teu Filho, que nós te rogamos e te pedimos. Amém. Amém.